Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo assim fundamental e bem denso do Antigo Testamento, que é Levítico 16. É aqui que está o coração do Yom Kippur, sabe? O dia da expiação lá no Antigo Israel. Para essa conversa a gente olhou comentários como o Maná Online, o Jornada Bíblica, o Comentário Bíblico Adventista Expositivo, o próprio texto da Bíblia, claro, na NVI, e também umas reflexões do Reavivados por Sua Palavra. A ideia é tentar entender o que tornava esse dia tão único e crucial para eles. Vamos lá desvendar isso. Para começar, o que exatamente era o Yom Kippur? Bom, era o dia mais sagrado do ano judaico, né? No 10º dia do 7º mês. E o objetivo era bem direto: purificar o povo e, o que é interessante, purificar o próprio santuário, que simbolicamente ficava contaminado pelos pecados que iam se acumulando ali durante o ano. Exatamente. E olha, nesse dia acontecia uma coisa bem extraordinária. Só o sumo sacerdote, mais ninguém, podia entrar no lugar mais sagrado de todos, o lugar santíssimo, que ficava lá atrás do véu, uma vez por ano. Só ele. E não era tipo, foi entrar rapidinho. Tinha toda uma preparação envolvida, certo? Com certeza. Não era de qualquer jeito, não. Primeiro, ele precisava oferecer sacrifícios por ele mesmo e pela família dele. Era um novilho, um carneiro, reconhecendo, né, que ele também precisava de expiação. Interessante isso. E depois um ritual de purificação pessoal mesmo. Ele tomava banho, trocava as roupas sacerdotais dele, aquelas luxuosas, por roupas bem simples, tudo de linho branco. Um símbolo de humildade, assim. Simples, né? E antes de chegar perto da Arca da Aliança, ele tinha que criar uma nuvem de incenso. Para quê? Para cobrir a arca, para que ele não morresse ali na presença divina. Era muito sério. Nossa, é curioso ele ter que se purificar primeiro, né? Quase um lembrete de que nem o líder máximo estava imune. E aí a gente chega naquele ritual que sempre gera muita curiosidade. Os 2 bodes. Ah, sim, os 2 bodes. A comunidade trazia 2 bodes, que tinham que ser, assim, o mais parecidos possível. Aí eles lançavam sorte. Um bode era sorteado para o Senhor e o outro era para Azazel. Azazel. Esse nome sempre causa um debate, né? Pois é, só aparece aqui na Bíblia, em Levítico 16. O significado exato, bom, é discutido até hoje. Algumas fontes que a gente viu, tipo o Maná Online, mencionam tradições que interpretam Azazel como uma entidade do deserto, talvez um espírito maligno, o oposto de Deus. Outras tradições focam mais na ideia de bode que vai embora, sabe? O bode emissário. O próprio sorteio já indica que eles tinham destinos e simbolismos bem diferentes, né? Destinos opostos para bode que eram para ser iguais. E como isso acontecia na prática? O que faziam com cada um? Então, o bode que era sorteado para o Senhor, esse era sacrificado. Era a oferta pelo pecado do povo. O sangue dele era levado para dentro do lugar santíssimo, era aspergido, jogado, né, sobre a tampa da arca, o propiciatório, e na frente dela também. E também no altar, que ficava do lado de fora, era para purificar esses espaços sagrados. Entendi. A purificação pelo sangue. Isso. Já o outro bode, o para Azazel, que a gente chama de bode emissário, esse ficava vivo. O sumo sacerdote colocava as 2 mãos na cabeça dele e confessava ali publicamente todos os pecados, todas as rebeliões do povo de Israel. Era como se ele estivesse transferindo tudo de ruim para o bode, simbolicamente. Nossa. E depois, um homem era escolhido especificamente para isso. Ele pegava o bode e levava para um lugar bem isolado, no deserto, e soltava o bicho lá, bem longe do acampamento. A imagem é muito forte, né? A remoção visível, total, dos pecados. Levando embora. Que ritual complexo, com sangue, confissão, os bodes. Isso realmente mostra a seriedade com que eles encaravam o pecado, né? Mas também mostra que havia uma forma de lidar com ele, uma provisão. E não era só o sacerdote que participava, né? O dia impactava todo mundo. Com certeza, era um decreto perpétuo. Está escrito lá, Levítico 16, deixa claro que todo o povo, até os estrangeiros que viviam com eles, devia afligir a alma,
Isso geralmente é entendido como jejuar, se humilhar mesmo. E ninguém podia trabalhar, nada. Era um sábado de descanso solene, absoluto. Um dia de parar tudo e olhar para dentro, sabe? Coletivamente. E toda essa riqueza de símbolos, claro, abriu caminho para muitas interpretações ao longo dos séculos, conectando esses rituais com outras figuras, outras ideias. Exatamente. Várias fontes que a gente analisou, como Jornada Bíblica, o Comentário Adventista, veem esses rituais como tipos, como sombras do que Cristo faria. Vem Jesus como o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício definitivo, que não precisa ser repetido. Certo. O bode emissário, por exemplo, para alguns, como a gente viu no Reavivados, simboliza o destino final do pecado, ou até mesmo de Satanás sendo banido. E tem uma interpretação específica, né? Uma das fontes que a gente consultou, a Adventista, via Maná Online, conecta esse dia da expiação com o cumprimento profético, que teria começado em 1844, lá no céu, baseado numa passagem de Daniel 8:14. Eles entendem como um tipo de juízo investigativo. A gente só está relatando essas diferentes leituras que encontramos no material claro. Sim, importante notar essa diversidade de leituras a partir do mesmo texto. Isso por si só já é um ponto interessante que as fontes trazem. Então, para a gente fechar o raciocínio, o Yom Kippur era esse dia anual, único mesmo, focado na purificação, na reconciliação, marcado por essa entrada exclusiva do sumo sacerdote no Santo dos Santos, por esse ritual dramático com os 2 bodes, simbolizando tanto a expiação pelo sangue quanto a remoção do pecado, e com a participação de toda a comunidade em jejum, reflexão e descanso. Exato. E acho que fica uma reflexão interessante, né? As fontes que lemos destacam muito essa dualidade. A seriedade imensa do pecado, mas ao mesmo tempo a provisão de Deus para a limpeza, para a restauração. Isso faz a gente pensar como essa ideia de um acerto de contas ou de uma purificação profunda pode ser vista não só com receio, com apreensão, mas talvez como um passo necessário, quem sabe até desejável, para um recomeço, para uma conexão mais limpa, mais profunda. Fiquei para pensar.